Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Boa noite, Pastor Sandro aqui. Eu queria fazer essa live, mas ela não é para nenhum tipo de interação. Na verdade, eu queria só deixar registrado aqui um estudo que eu quero compartilhar com os irmãos, né? Esses dias, né, morreu o Papa, e todos nós sabemos que o Papa é uma figura importantíssima, ou a principal figura da Igreja Católica. Eles acreditam que o Papa é infalível na sua fala, e eles têm o Papa como a figura mais importante do cristianismo, ou eles acreditam que o Papa é uma autoridade máxima deixada por Jesus Cristo para a sua igreja. E nós, como bons protestantes, é assim que surgiu a ideia do cristão evangélico, é um protesto contra algumas doutrinas da Igreja Católica que não concordamos, e nesse vídeo de hoje eu quero trazer, biblicamente falando, esse protesto, essa contestação acerca dessa crença que os nossos irmãos têm acerca do Papa. Amém? E vou trazer esse protesto em cima mesmo do texto que eles usam para tentar fundamentar essa doutrina, tentar fundamentar essa ideia. Eu vou tentar provar a partir desse texto que o que eles acreditam ser, de fato, não é o que o texto está dizendo. Amém? Os nossos irmãos católicos acreditam que o Papa ele é infalível naquilo que ele diz. Ele é o líder supremo da igreja, então a sua palavra tem um peso de lei de Deus. Tudo quanto ele falar é infalível, e eles acreditam e seguem que aquilo que o Papa fala é de fato a vontade de Deus. E nós, como cristãos evangélicos, nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que infalível é a Bíblia, a palavra de Deus, ela é infalível, e eu vou usar essa palavra infalível para dizer que o Papa não é infalível, e tampouco é o líder supremo da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? O texto que eles usam para fundamentar essa ideia está em Mateus, no capítulo 16, do versículo 17 ao 19. Vamos ler lá o que diz Mateus em nome do Senhor Jesus. Estou com a Bíblia na mão. Vamos lá. Mateus, no capítulo 16, eu vou ler o versículo 17. Diz assim: Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. O versículo 18 diz assim: Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. O 19 diz: Eu darei a chave do reino dos céus. O que ligares da terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Eles usam esse texto, que é um texto onde Jesus está ali com seus discípulos e pergunta o que se está dizendo acerca dele. Pedro tem a revelação de que Cristo é o Messias, o enviado de Deus. E Pedro fala: Tu és. Depois de dizer o que as pessoas têm dito acerca dele, Pedro diz: Tu és o Cristo, o enviado de Deus. Diante dessa revelação de Pedro, Jesus afirma: Olha, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. O que nossos irmãos acreditam? Eles acreditam que quando Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, nossos irmãos católicos acreditam que Jesus está dizendo que Pedro é essa rocha de edificação da igreja, ou seja, de sustentação da igreja. E é aqui que nós não acreditamos igual a eles. É aqui que nós protestamos ou contestamos esse ensino que eles dizem, o que eles ensinam, acerca de que Pedro, o primeiro Papa, e posteriormente os papas, segundo eles que viessem, seria essa pedra fundamental de sustentação da igreja. Não, nós não acreditamos assim. Aqui nós acreditamos que essa rocha pelo qual Jesus fala, ele fala de si próprio. Ele fala: Tu és Pedro. E Pedro, no seu original grego, é Petrus, pedra. E sobre essa rocha, falando de si mesmo, que é Petra, que é rocha, é uma pedra maior, Jesus falando de si mesmo, ele fala: Eu vou edificar a minha igreja. Amém? Então, nós acreditamos que aqui Jesus não está dizendo que Pedro é essa pedra fundamental da igreja.
Jesus está dizendo que sobre a revelação que Pedro teve, essa igreja vai ser edificada. Porque Pedro é pedra e todas as pessoas que tiverem essa revelação de que Jesus Cristo é o Senhor serão uma pedra na construção desse edifício espiritual pelo qual o próprio apóstolo Pedro falou, sendo edificado, erguido para a morada do Espírito Santo de Deus. Nós vamos no Antigo Testamento para tentar fundamentar acerca de quem o Senhor Jesus está dizendo ser essa rocha. Por exemplo, nós vamos no Salmo de número 62. Salmos 62. Vai ter a seguinte afirmação. Salmos 62 diz: só em Deus está o descanso, ó minha alma. Dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha e salvação. O versículo 2 diz. O salmista está dizendo que essa rocha é Deus. O salmista está dizendo, mesmo antes, ele já está dizendo que essa rocha é Deus. Vamos para outro texto. No próprio livro de Salmos, no versículo 18. Salmos 18. Salmos 18 vai dizer a seguinte afirmação: eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. O Senhor é o meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberto é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, ou seja, minha rocha, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. O Salmo 118 também está dizendo que essa rocha é o Senhor. Então, Jesus lá diz para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa rocha edificaria a minha igreja. Então, eu estou trazendo versículos na própria Bíblia, porque a própria Bíblia explica a própria Bíblia. Então, se eu me deparo com um texto como aquele, eu preciso que a Bíblia me explique o que aquele texto quer dizer. Então, se Jesus está dizendo acerca de uma rocha, e toda a Escritura aponta que essa rocha é Deus, é Cristo, eu não posso atribuir isso a uma outra pessoa. Então, o Salmo 118 também está dizendo que essa rocha é Deus. Vamos para o Novo Testamento para a gente fundamentar quem é essa rocha. Para a gente saber quem é a rocha pela qual Cristo estava dizendo. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 23. Mateus capítulo 7, versículo 23. Vai dizer o seguinte. Vamos ler o 24. Diz assim, ó: assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Em Mateus, Jesus está dizendo que ele compara alguém que recebe as palavras dele e pratica como alguém que construiu a sua casa na rocha. Que rocha é essa que Jesus está dizendo que essa pessoa construiu a sua casa? Qual que é essa rocha que nós precisamos cavar para começar a edificar a nossa casa, para que ela fique firme, bem sustentada? Que rocha é essa? Essa rocha aqui não é Pedro. Essa rocha aqui é o próprio Jesus, pelo qual ele está dizendo no texto. Então, mais um texto que fundamenta a ideia de que Jesus é essa rocha pela qual ele diz para Pedro. Ele é essa rocha. Vamos ler um outro versículo que fundamente essa ideia. Vamos para 1 Coríntios, no capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo número 10, o versículo de número 4. Diz assim, ó. 1 Coríntios 10, versículo 4. Paulo vai estar dizendo sobre o povo de Deus no deserto, na travessia do deserto para chegar na terra prometida. Ele diz assim, ó: e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Paulo está dizendo que já no Antigo Testamento, aquela rocha que deu água para aquele povo no deserto simbolizava o Cristo. Então, em toda a Escritura, a rocha aponta para Jesus. A rocha aponta para o Cristo. Lembra lá atrás, quando Moisés pede para ver Deus, e Deus fala assim: é impossível que alguém me veja. Não tem como, Moisés, não dá para fazer isso. Mas faz o seguinte: fica atrás da rocha, na fenda da rocha, que eu vou passar e você me verá passando.
aquela rocha também já apontava para Jesus, porque o próprio Jesus fala: quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, nós só podemos ver Deus a partir de Jesus. Deus estava apontando para Moisés lá no deserto que só se pode ver Deus a partir de Cristo. E lá ele usa uma rocha, ou seja, todos aqueles que estão em Cristo, ou seja, nessa rocha, conseguem ver Deus a partir de Cristo. Ou ao contrário, morre. Mas a partir de Jesus, nós temos esse acesso a Deus. Então eu fundamentei a ideia dentro das Escrituras. Tem mais versículos bíblicos para falar para isso. Mas para não ficar algo muito extenso, eu já acredito que seja o suficiente, eu fundamentei a ideia na Bíblia de que a rocha que Jesus está falando para Pedro, lá em Mateus, não é Pedro. Essa rocha pela qual Jesus está dizendo é de si próprio. Então eu te digo, tu és Pedro, ou seja, Petros, pedras pequenas. E sobre essa rocha, que é o próprio Jesus, ele diz: eu edificarei a minha igreja. Então a rocha pela qual, naquele texto, Jesus fala, não é Pedro. A rocha que Jesus fala naquele texto não diz respeito a Pedro como primeiro papa, a Pedro sendo dado essa autoridade máxima para a igreja. Não. Jesus está falando sobre a rocha que ele mesmo. O versículo seguinte, eles também usam para fundamentar essa ideia, porque eles emendam nessa ideia. O versículo 19 diz, de Mateus diz, que Jesus daria as chaves dos céus para ele. E que o que fosse ligado na terra seria ligado no céu. O que fosse desligado na terra seria desligado no céu. Então eles usam esse versículo para dizer, tá vendo aí, ó? Jesus deu a chave para Pedro. As chaves dos céus, do reino dos céus. Então tudo quanto Pedro falar, tá falado, porque ele é o primeiro papa. E os próximos papas que viessem após ele também teriam essa mesma autoridade. E nada tem a ver com isso. Por que eu digo que nada tem a ver com isso? Porque no capítulo 7, do versículo 7 de Mateus também, existe um assunto sendo debatido naquele capítulo ali. Está dizendo acerca do pecado de um irmão, e o texto vai dizer, ó, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele e tenta uma reconciliação. Tenta expor o pecado dele. Se ele não aceitar, vá até ele com a presença de 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele não acertar, traga ele até a igreja. E se ele ficar irredutível, ele será excluído e ele será tratado como um publicano. Ou seja, ali é a igreja que está tendo esse poder de julgar essa causa. E naquele mesmo texto diz, porque o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. E ali não está dizendo acerca de Pedro, ali está dizendo acerca da igreja do Senhor Jesus, que tem autoridade em Deus para poder ligar e desligar. E aí fala, no mesmo texto, depois vocês lerem esse texto, vai dizer, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Ou seja, quando a igreja se reunir no nome do Senhor Jesus, pelo Espírito de Deus, para decidir acerca de algo, ali eu estarei presente. Ou seja, Jesus estará presente, porque Jesus é a chave de Davi, que abre e fecha. Ele estará presente e ele atestará o que for decidido acerca disso. Como, por exemplo, quando Paulo fala para os irmãos em Coríntios, no capítulo 5 da primeira carta. Ele diz acerca de uma situação que está acontecendo ali, e ele fala, vocês não podem julgar esse fato? Não há ninguém que julgue? Vocês não conseguem julgar isso? Ou seja, a igreja tem a autoridade e o poder de se reunir para julgar um fato, e julgando esse fato será atestado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, por exemplo, quando Paulo veio para trazer algumas tratativas, algumas circunstâncias, algumas situações do que os gentios que se convertiam a Deus podia ou não podia fazer, aí há um concílio para se decidir, a partir de agora, esses irmãos que estão se convertendo, que não são judeus, como que eles vão se comportar, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. E foi resolvido em concílio como os irmãos deveriam agir a partir dali. Foi resolvido, e foi batido o martelo. E naquele caso não era Pedro que estava ali dando a sua voz, a sua voz infalível para dizer assim, o assado. Era a igreja do Senhor reunida acerca de um assunto, tratando um assunto, ligando um assunto na terra, e o nosso Senhor Jesus ligando esse assunto no céu. Então, nada tem a ver com a ideia de que essa chave foi dada para Pedro e posteriormente para os próximos papas, e o que eles disser
está dito, o que eles falar está falado, e todos têm que seguir aquilo que eles falou, porque eles são infalíveis. Não. Infalível é as Escrituras do Senhor Jesus. A Bíblia em Isaías vai dizer que Jesus é essa pedra que os construtores rejeitaram. A Bíblia vai dizer que Jesus é essa pedra angular. O que é a pedra angular? Essa pedra de esquina, ou seja, a pedra de sustentação do edifício. Essa pedra fica de esquina entre um muro, entre uma parede e entre outra parede, e ela traz sustentação para esse edifício. E essa pedra sendo colocada primeiro, todas as outras pedras que vêm, segue-se o seu exemplo. Segue-se quem ele é. Então Jesus é essa pedra de esquina. Jesus é essa rocha de sustentação da igreja, de estrutura da igreja, e não outra pessoa. É Jesus quem é essa rocha. Por exemplo, Paulo, quando fala aos Coríntios, no capítulo 3, se não me engano, no versículo 5 ali, ele vai dizer que o fundamento já foi colocado. Ele já lançou o fundamento. Os apóstolos lançaram o fundamento. E esse fundamento é Cristo. Aí ele fala, agora vejam vocês como vocês edificam. Porque uns edificam com ouro, com pedras preciosas, outros edificam com palha, com madeira, com feno. Ele fala, vejam vocês como edificam. Por quê? Porque o fundamento já foi lançado e esse fundamento é Cristo. Não tem como essa rocha, esse fundamento da igreja ser outra pessoa senão o próprio Cristo. E quem nós somos nessa? Nós somos igual Pedro. Nós somos pedras vivas, pelo que o próprio Pedro fala. Se achegue a vós também como pedras vivas. Ele fala sobre a pedra viva que é Cristo, que foi rejeitada pelos construtores. Ele fala, e vós como pedras vivas se acheguem. Ou seja, Cristo é essa pedra de sustentação, Cristo é essa rocha de estrutura, que a partir dessa revelação de quem Cristo é, outras pedras seriam colocadas para formar esse edifício espiritual. Ou seja, todas as pessoas que tiverem em si a revelação do Cristo como Filho de Deus, todas essas pessoas, a partir de agora, seriam pedras na construção desse edifício. Você entende? Então, assim, se hoje você pregar para alguém e alguém reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, ter a revelação pelo Espírito, porque é o Espírito que revela isso ao coração do homem, ter a revelação pelo Espírito que Jesus é o Filho de Deus, automaticamente é como se Jesus estivesse falando para essa pessoa, tu és pedra, pedra na construção desse edifício, pedra na construção dessa igreja. Em nome do Senhor Jesus. Pedra na construção dessa igreja. Então a gente, nós somos pedras para essa sustentação. E Jesus Cristo é a rocha que sustenta todo esse edifício. Então, a partir desse entendimento, a partir dessas verdades, nós não acreditamos que o Papa seja infalível e nem muito menos que o Papa seja o líder supremo da igreja do Senhor Jesus. Não acreditamos. O Senhor Jesus, pelo seu Espírito, levantou pastores para ensinar, guiar e pastorear o seu rebanho. Ele, como bom pastor, o pastor supremo, ele levantou bispos, ele levantou guias espirituais para guiar o seu rebanho. E esses guias espirituais não são também infalíveis. Não são infalíveis. Infalível é as Escrituras do Senhor Jesus. Infalível é a palavra de Deus. E todos esses guias espirituais, todos esses pastores, eles têm que estar alinhados com as Escrituras. E se eles não estiverem alinhados com as Escrituras, ninguém precisa segui-los. Ninguém precisa acreditar no que eles estão falando. E é por isso que toda igreja do Senhor Jesus precisa ter o hábito de ler a palavra de Deus. Toda igreja precisa ter o costume de estudar a palavra de Deus, para não ser enganado por ninguém, porque Ele já nos deu o Espírito dele que nos ensinaria todas as coisas. E a partir do seu Espírito nós temos a compreensão das Escrituras. E é claro que Ele levantou mestres para nos ensinar, alguém com capacidade de entendimento para nos ensinar. Ele levantou pastores para nos pastorear, mas nenhum deles é infalível. Infalível é as Escrituras. Então, a partir desse vídeo, eu queria trazer esclarecimento acerca desse assunto e dizer, não, nós não acreditamos que o Papa é infalível. Nós não acreditamos que o Papa é o líder supremo da igreja. Nós não acreditamos que o que o Papa falar está falado. Não, nós acreditamos nas Escrituras, e as Escrituras acabou de provar que o Papa não é aquilo que nossos irmãos pensam que ele é. Não é. O Senhor Jesus é a rocha de sustentação da igreja. Amém? Deus abençoe, fique na paz. Por hoje é isso.